Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu te ensino como conseguir mais lucro com os recursos que tu já tens hoje, sem precisar mexer em equipamentos, em equipe, de maneira lícita, de maneira sustentável, de maneira prática. Eu sou Arthur e hoje eu vou te falar, eu vou revelar para ti como é que o método Privacy Grow consegue fazer isso. Só que antes de te contar, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para a jornada Mais Faturamento. Nessa jornada, tu vais conseguir aprender passo a passo como é que o método Privacy Grow consegue trazer mais lucro para ti. Se tu está interessado em saber mais a esse respeito, o link eu vou deixar na bio do Instagram e do TikTok e aqui nesse vídeo nas descrições. Certo? Então, uma vez que eu já te contei, que eu já te convidei para participar da jornada Mais Faturamento, que serão 3 dias em que nós vamos aprofundar todo esse conteúdo e vamos saber um pouco melhor como é que isso funciona, eu vou te falar a respeito do método Privacy Grow. Né? Como é que o método Privacy Grow consegue entregar para ti mais lucro. Como é que faz isso, né? Como é que a gente consegue entregar mais lucro com esse método, né? Então, muitas pessoas me perguntam, Arthur, mas como é que é esse método aí? O que que é o método? Como é que ele pode prometer mais lucro para mim se ele nem conhece o meu negócio? Se ele nem sabe como é que eu funciono, não é? Como é que vai oferecer mais lucro se nem conhece o teu negócio? Bom, eu preciso te dizer que se essa dúvida é uma dúvida realmente bem importante, viu? E se eu não tivesse conquistado o lucro que eu consegui com o método, se eu não tivesse conseguido ajudar os meus clientes a conseguirem fazer isso, eu também ia pensar isso. Bom, isso aí é picaretagem, né? Isso aí é charlatanice. Né? Porque como é que tu nem conhece o meu negócio e já vai dizer que tu vai aumentar o meu lucro? Tu nem sabe, né? Tu nem sabe, nem faz ideia. Então, o método Privacy Grow, ele vai te apresentar aqui, eu vou te dizer como ele faz isso, né? E eu já te adianto, né, que é possível afirmar porque eu consegui fazer isso. Nas empresas que eu trabalhei, nas empresas que eu fui sócio, e em dezenas de clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que também utilizaram o método e também conseguiram esses resultados. Tu queres saber como, né? Tu queres saber como é que vai se prometer uma coisa dessa, como é que vai se entregar uma coisa dessa, se isso é sério. E eu vou te dizer, sim, isso é sério, né? É sério, se não pelo resultado, né? Porque eu já te falei que já teve resultado, né? Pelo método. Então eu vou te mostrar hoje, eu vou revelar para ti hoje como é que esse método funciona. Eu vou te mostrar passo a passo. Aí fica até o final que tu vais entender, tu vais ver ali o método passo a passo funcionando, tá? E para tu entender isso, eu vou te dizer um pouquinho de como começou. Eu sou uma pessoa que nem tu. Rapidamente eu vou te passar isso, né? Eu sou uma pessoa que nem tu. Né? Eu tive os meus problemas aí, minhas dúvidas, os meus medos, as minhas frustrações, os meus traumas, né? Tive muitos problemas financeiros, né? De ter que escolher qual boleto ia pagar, qual não ia pagar. Já te contei essa história, né? Já contei a história de ter que escolher se eu ia pagar um boleto, se ia dar um picolé pro meu filho, né, para meus filhos, um salgadinho pro meus filhos. Tive que fazer isso, eu tive que priorizar algumas coisas, né? Então, às vezes tem que negar para eles, tem que dizer, não, não posso te dar um picolé, não posso te dar um salgadinho, né? E isso é uma coisa que efetivamente acontece, tá? De ter que dizer que não, né?
E são problemas sérios, dói, corta o coração de um pai fazer isso, mas é necessário. Né? Então a gente tem responsabilidades, né? Então era banco ligando, né? Pegava o telefone, né? Ligava para mim o banco, aqui é o banco, senhor Arthur, tem que pagar a conta, senhor Arthur. As empresas de cobrança, cartão de crédito. Olha, essa conta está atrasada aí, senhor Arthur, o senhor vai para o Serasa, o senhor vai para o SPC. E a gente tendo que dar jeito, né? Para conseguir fazer então o pagamento disso tudo, né? Para conseguir acertar isso tudo, para conseguir ajustar todas essas coisas, né? Então tu pensa que fazer isso tudo aí, né, era uma questão bem delicada, né? E eu não sei se eu espero que isso não aconteça contigo, né? Mas se acontece contigo, eu quero que tu saiba que aconteceu comigo, né? Está acontecendo com muitas pessoas aí. E eu, como já diz o empresário milionário aí, né, dono daquela rede de escolas de inglês, eu não fiquei parado, né? Eu não aceitei aquela condição, eu não aceitei essa condição. Eu disse, não vou aceitar essa condição. Eu tenho condição de fazer melhor, tem que ter um jeito de fazer isso diferente, tem que ter um jeito de mudar. Né? Eu vi meu pai trabalhando, né, o seu Arthur trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, um serviço pesado, era pedreiro, pai, né? A mãe no comércio, bom, o comércio é algo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era algo, nossa, muito complicado, né? Então a mãe trabalhava muito, depois tinha que andar de ônibus, que a gente morava no subúrbio de Porto Alegre, né? Então, 1 hora de ônibus do centro de Porto Alegre até onde a gente morava. Tu imagina, né? Uh, fazer tudo isso, né? Trabalhar e ainda ter 2 horas mais de ônibus para trafegar de um lugar a outro. E eu me criei nessa realidade, vendo tudo isso, né? A gente morava numa região rural de Porto Alegre. Porto Alegre é grande, né? Então tem a região mais urbana e tem a região mais rural. E eu me criei vendo tudo isso, né? Vendo meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando muito, os meus avós trabalhando muito, né? Então todo mundo, a minha avó é dessa região rural, né? E o meu avô também, pedreiro, né? Trabalhando 14, 16, 18 horas por dia e amargando resultados dificílimos, né? Pouco dinheiro. Né? E eu me criei nessa realidade e entendia que também trabalhar muito era saída. Tinha que trabalhar muito, né? Tinha que me esforçar muito, tinha que correr muito, tinha que fazer 14, 16, 18 horas por dia, que isso ia trazer resultado, né? Mas não foi. Não foi, não foi isso que trouxe o resultado, né? E eu disse, não vou aceitar não vou aceitar que isso seja dessa forma. Né? Não pode. Eu quero ter melhor condição, eu quero dar melhor condição para meus filhos. A gente merece, a gente se esforça, a gente estuda, né? Faz faculdade, faz pós, e a gente tem que ter uma condição melhor. Né? E como é que vai ser essa condição melhor? E aí eu reuni, né, ao longo desses mais de 30 anos, são 34 anos, né, trabalhando na área de tecnologia da informação, eu reuni ferramentas que me ajudaram a vencer esse desafio, em aumentar o meu lucro. E é isso que eu quero te ensinar, e é isso que o método Privacy Grow faz. Eu ainda não te disse como ele faz, né? Eu vou te dizer na sequência, mas eu estou dizendo como é que ele começou, de onde é que ele veio, por que é que aconteceu isso, né? Então, eu sou uma pessoa que é que nem tu, né? Sou uma pessoa muito parecida contigo, né? Que enfrentou diversas dificuldades, né? De vez em quando ainda tem uma dificuldade ou outra, né? Não naquele nível, são outros níveis de dificuldade, mas sempre tem, dificuldade sempre tem, né? Alguma coisa sempre tem. Mas foi possível juntando, né? Então, eu reuni nesse método as ferramentas, né? E começou lá no atendimento, né? Então, comecei a utilizar essas ferramentas no atendimento ao cliente interno, ao cliente externo. E isso começou a surtir efeito, né? Então, uma equipe de atendimento, quando a gente trabalhou com esse método, ele começou a apresentar um resultado muito bom, um resultado muito diferente. Eu disse, opa, tá aí o caminho.
Isso era uma empresa que eu trabalhava ainda, né? Eu não era nem sócio da empresa. Trabalhava nessa empresa. E aí tá, a empresa cresceu muito, a empresa se desenvolveu, a empresa foi indo muito bem, né? E eu disse, não, agora eu vou ter que ir para um próximo estágio, né? Saí dessa empresa e entrei numa outra e apliquei o mesmo método nessa mesma empresa. Só que aconteceu diferente, né? Aí o resultado foi tão bom que eu me tornei sócio da empresa. Então, de colaborador eu me tornei sócio, né? E aí aí eu comecei a trabalhar do atendimento na parte da gestão. Então a gente começou a trabalhar liderança, a gente começou a trabalhar várias outras áreas da empresa, né? Utilizando o método. Então a gente pegou liderança, cliente, sociedade, a gente pegou os, as várias frentes dentro da empresa e começamos a colocar esse método. E o que aconteceu? O método começou a mostrar que ele era muito bom, que ele funcionava muito bem. E aí aí eu peguei e comecei a aplicar isso nos clientes, né? Então, ele surgiu lá no atendimento, né? Fazendo a estruturação da equipe de atendimento, conseguindo fazer todo o processo de atendimento. Depois foi para todo o processo de gestão da empresa. E depois ele foi para os clientes, né? Então, fazendo a gestão dos clientes. E por último, ele recebeu mais uma camada, que foi a camada da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E está largamente difundida a aplicação do método para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e para a revisão dos processos nos clientes que estão conseguindo colher esses benefícios, esses frutos, né? Então foi muito estudo, muito trabalho para conseguir compreender, né, como é que isso funcionaria. São 34 anos trabalhando, né? Nesses 34 anos eu fui fazendo o método, depois fui conseguindo melhorar e melhorando ele, até chegar no ponto de dizer, olha, aqui está bem sólido, bem consistente, né? O método está bem estruturado. E aí a gente começou então a estabelecer esse método no cliente. Eu saí de funcionário das empresas, né, colaborador, fui para sócio e depois abri a minha própria empresa, né, para fazer isso, para fazer a implementação, aproveitando o conhecimento em proteção de dados, em segurança da informação, em tecnologia, na Lei Geral de Proteção de Dados. Fui lá, me certifiquei como DPO pela CESPRO-RS, né? Não bastasse todo o conhecimento, fui lá, fui me certificar, fui ver se realmente conseguia dar frente, né, a tudo isso. Depois na PUC fui fazer o curso de extensão também na PUC Rio Grande do Sul, né, o curso de extensão da Lei Geral de Proteção de Dados. E assim foi se desenvolvendo, né? E foi adequando ao método, fui colocando no método tudo isso, para que ele pudesse atender muito bem todas essas áreas, né? E tem sido muito funcional, e tu pode ver pelo depoimento dos clientes que têm utilizado, alguns deles dizendo, poxa, se eu soubesse que eu ia ter todos esses resultados, eu tinha começado antes, né? Ou então, eu nem conhecia a minha empresa, ou, assim, ou outra, né? Poxa, eu tive uma surpresa quando eu soube que a tua empresa já estava fazendo isso e eu precisei para minha acreditação, né? Eu precisei do mapeamento de processo, por exemplo, né? E aí quando ele foi lá, eu tenho que desenvolver o mapeamento de processo, falou comigo, eu disse, cara, os teus processos estão tudo mapeados já, está tudo pronto. Tá? E ele pôde apresentar isso e ganhou muito tempo, né? Então, os clientes, eles conseguem ter benefícios que eles nem estão imaginando, né? Nem pensam que vão ter dentro do método Privacy Grow. Né? Então, eu, além de fazer tudo isso, né, cheguei ao ponto de montar minha empresa e eu determinei como missão de vida para mim ajudar 100 empresas a terem mais resultado, a terem mais lucro utilizando o método Privacy Grow. Então, todo ano eu ajudo 100 empresas, é a minha missão ajudar 100 empresas a conseguirem mais lucratividade através do método Privacy Grow. Quer seja implementando ele para o processo, para o atendimento, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a implementação
do método para trazer mais lucro. Tu ainda não respondeu como. Verdade, eu não respondi como ainda, mas nós vamos chegar lá, tá? Eu tô te contando como que foi se dando, né? Como é que foi se desenvolvendo o método até eu poder afirmar para ti. Ele vai te trazer mais lucratividade. Ele vai te trazer mais lucro. Tá? Mesmo sem conhecer a tua empresa. Mas a minha empresa é muito pequenininha, Arthur. Não tem problema. Eu vou te dizer mais, né? As empresas pequenas são as que resistem, que têm menos, que têm um impacto maior, tem mais problema por causa do desperdício, por causa da falta de produtividade. São as empresas pequenas que têm um impacto maior quando tem um problema de produtividade. Então, essas são as empresas que mais vão ganhar com o método. Né? As empresas grandes ganham? Claro, elas ganham também, né? Porque tu consegue melhorar o que já está bom. Mas uma empresa que se perder um pouquinho vai representar muito. Esse pouquinho representa muito no orçamento da empresa, né? No caixa da empresa, um pouquinho representa muito. Então, se ela não tem produtividade, se ela tem desperdício, ela tá botando a vida dela em risco, né? Uma empresa grande, ela consegue resistir um pouco melhor a essas falhas, mas uma empresa pequena não. A empresa pequena precisa de muita produtividade para ficar saudável. E eu te ajudo nisso. Né? É essa ajuda que o método Privacy Go traz para ti, tá? Conseguiu compreender, conseguir fazer sentido para ti, conseguir te trazer isso de uma forma que é compreensível. Então, dezenas de pessoas, dezenas de empresas, as minhas próprias empresas, né, tiveram resultados muito bons. Só que para mim não basta o resultado. Eu não quero só te apresentar o resultado, eu quero te apresentar mais. Eu quero te apresentar como que o método funciona. O que compõe esse método, né? Então, essas ferramentas, né? Essas ferramentas que vão te entregar tudo isso, como é que elas estão organizadas. Hoje eu vou te mostrar a organização disso tudo, eu vou revelar para ti como é que está organizado tudo isso, tá? Então, aqui até agora o objetivo é mostrar a conexão lógica, né? De compreender, de mapear, de estruturar os processos do negócio, né? Porque, de novo, qualquer que seja o tamanho da empresa, né? Se eu não estou com a conexão lógica estruturada direitinho, eu posso ter algum problema de produtividade. Esse problema de produtividade pode me botar na lona. Tá? Pode me botar na lona. Então, a gente faz toda essa conexão, faz toda essa estrutura, né? A gente compreende muito bem como é que tá, a gente mapeia, a gente estrutura o processo, a gente analisa o processo, né? E aí depois a gente vai identificar as oportunidades de melhoria dentro da empresa. Tá? A gente consegue pegar as oportunidades de melhoria, a gente consegue identificar riscos, né? E aí a gente estabelece prioridades. E tu sabia que a gente estabelece as prioridades em Pareto? E isso significa, sabe o quê? Que 20% das atividades que nós vamos realizar vão aumentar em 80% a produtividade. Pareto 20-80, né? 20% dos problemas que nós vamos resolver vão impulsionar 80% dos problemas que tu tem, vão representar 80% dos problemas que tu tem aí de lucratividade, vão aumentar então a tua lucratividade em 80%. Se o Pareto não está mentindo pra gente, é isso que acontece. Tá? Se o Pareto falou a verdade, se o Pareto trouxe pra gente, né, uma metodologia que funciona, 20-80, né? Então a gente vai conseguir fazer isso. A gente avança no método Privacy Go de uma maneira muito rápida, quer seja na LGPD, quer seja no atendimento, quer seja onde a gente aplicar ele, a gente vai conseguir, porque na engine dele, né, ali no cerne dele, no core business dele, lá dentro da engenharia do método, né, do framework, tá Pareto. Então ali a gente consegue dar esse salto. Né? E como nós já falamos anteriormente, né, muitas pessoas, e eu também acreditava,
que trabalhar mais, né? Eu vi o meu pai trabalhando 14, 16, 18 horas, é o suficiente para ter melhor resultado, né? Eu acreditava nisso. E eu trabalhei muito tempo, 14, 16, 18 horas e às vezes até mais. Entendendo que isso ia trazer um resultado melhor para mim. E infelizmente não trouxe. Não era trabalhar mais que ia trazer que traria resultado para mim. Então, mais importante do que trabalhar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não trouxe resultado para meu pai, não trouxe resultado para meu avô, não trouxe resultado para minha mãe, não trouxe resultado para minha avó, não trouxe resultado para mim. Não sei se está trazendo resultado para ti. Eu percebi que, para além de trabalhar muito, tinha que trabalhar certo. Tinha que trabalhar com método, tinha que trabalhar de forma ordenada, com liderança, com gestão. Quando eu descobri isso, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a mudar o jogo, comecei a mudar a história. E é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero te mostrar. Arthur, não está muito claro para mim. Bom, vamos fazer o seguinte. Imagina aí que tu recebesse uma missão. A tua missão é fazer um túnel dentro de uma montanha, né? Então tu tem uma montanha aqui, né? Uma montanha grande, imagina uma montanha bem grande, né? E aí tu tem que pegar aqui do lado A, fazer um furo até o lado B. E aí tu sabe que contratando uma máquina para fazer isso, tu vai demorar 6 meses para fazer o túnel, né? Vou abrir o túnel aqui, não tem erro, vou fazer o túnel, né? Bacana. Só que tem um probleminha. Tu recebeu a missão de fazer o túnel, mas tem que ser em 3 meses. Mas não, mas peraí, com uma máquina eu vou fazer em 6 meses. Bom, aí tu teve a brilhante ideia, né? Bom, botar 2 máquinas, né? Bota uma máquina desse lado, outra máquina desse lado, elas chegam, se encontram no meio, né? 3 meses. O trabalho que era para ser em 6, eu vou fazer em 3 meses, né? Beleza, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Então, para fazer o túnel com uma máquina eu demoro 6 meses, se eu boto uma de cada lado, né? Eu consigo fazer esse túnel aí em menos tempo. Né? Consigo fazer ele então em 3 meses, na metade do tempo. Né? Vamos fazer esse cálculo assim. Tu vai ter um custo muito parecido, né? Então tu vai ter 2 máquinas alugadas 3 meses cada uma, né? Seria o mesmo que te alugar uma máquina 6 meses. Então vai ter, claro, vai ter um gasto maior, né? Vai gastar mais combustível, vai gastar algumas coisas mais, mas tu vai conseguir entregar isso aí no prazo e dinheiro não era o problema, né, pro projeto. Né? O problema do projeto era tempo. Então, tá resolvido. Só que tem um problema. Se tu botar as máquinas e elas se encontrarem, tudo certo, fez em menos tempo, né? Agora, se tiver um desvio de poucos graus entre as máquinas, elas vão passar uma do lado da outra e não vão se encontrar. E aí tu vai ter, em vez de um túnel, tu vai ter 2 túneis, mas vai demorar 6 meses igual. O método, ele funciona para que tu consiga acelerar. Então, tu trabalha mais, mas tu trabalha de uma forma ordenada. Sabe por quê? Porque mudar o grau, errar o grau e ir para fazer 2 túneis diferentes é uma coisa que acontece. E acontece de verdade na prática, isso não é invenção minha. Só que o método ele ajuda a corrigir isso. Então, se eu estou saindo um pouquinho do rumo, o método consegue me trazer de volta. Consegue perceber o que o método faz? Então, o método saiu para lá um pouquinho. Bom, vou ter que acertar lá, vou ter que trazer para cá. Vamos ter que ir ajustando para conseguir se encontrar as 2 máquinas e fazer um túnel só em menos tempo. Ficou claro? Ficou um pouquinho mais claro agora? Então, muito mais do que trabalhar muito, tem que trabalhar certo. Então, trabalhar muito não é garantia que tu vai conseguir melhores resultados. Tu precisa trabalhar certo. Trabalhando certo, tu vai ter melhores resultados. Então, se eu trabalhar certo e trabalhar muito, os 2 juntos, os resultados vão ser excelentes. Né? E é isso que eu vou fazer. Eu não vou deixar de trabalhar muito, vou trabalhar muito, mas vou trabalhar de uma forma acertada, vou trabalhar corrigindo ali os caminhos para que as máquinas se encontrem, né? Para que dê tudo certo, para que eu não tenha desperdício
para que eu consiga aproveitar todos os recursos que eu tenho da melhor forma possível. E eu não vou acertar de primeira, vou ter que corrigir, vou ter que ir fazendo de novo, vou ter que ir ajustando, mas eu vou construindo isso, né? Como se fosse uma escada. Eu vou subindo nessa escada até chegar no ponto certo, tá? Tu vai trabalhar certo, vai trabalhar de uma forma ordenada, né? Com liderança, com gestão, com preocupação com teus colaboradores, com teus clientes, com a sociedade, preocupação com a inovação. E sabe o que que isso vai resultar para ti? Vai resultar em mais tempo para tu cuidar da tua saúde, mais tempo, mais qualidade nesse tempo, para tu estar contigo, para tu tirar para ti esse tempo, para tu tirar para tua família. Então, saúde, tempo para ti. Tu vai ter mais qualidade nesse tempo e tu vai ter mais lucratividade. Tu vai ganhar mais. Tu vai ganhar mais não só em dinheiro, mas tu vai ganhar mais em saúde, tu vai ganhar mais em tempo para ti, tu vai ganhar mais em tempo para estar com a tua família. Percebeu qual que é a diferença? Tu vai reduzir o teu estresse. Tu vai trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, tu consegue perceber que o ganho, o lucro que a gente traz aqui, o aumento de lucro, não é um aumento de lucro só financeiro. É financeiro também, porque o financeiro é importante, mas não é apenas financeiro. Então, é uma forma de tu estar crescendo de uma forma integral, uma forma holística, como o todo, né? Então, agora que eu te falei, te mostrei, te introduzi como é que é o método, onde é que ele veio, né? Por que ele funciona dessa forma, e eu vou te mostrar como é que o método Privacy Grow está organizado para tu entender como é que ele vai te ajudar a conquistar mais lucro com os recursos que tu já tem hoje de maneira lícita, de maneira prática, de maneira sustentável. Tá preparado? Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o método e eu vou te mostrar ele, como é que ele funciona. Certo? Te prepara aí que agora eu vou te mostrar aqui na tela como é que tá isso aqui. Para ti que tá no TikTok, aí eu vou ter que fazer uma mudança aqui, né? Para ti que tá no TikTok, porque ainda não cheguei nos mil seguidores aí no TikTok, né, cara? Quando chega nos 1.000 seguidores, aí ele libera para fazer o estúdio live, né? Mas por enquanto ele não tá liberado. Mas tudo bem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Vamos ver como fica aqui na. Vamos ver como fica aqui na tela. Vamos ver aqui se dá pra. Aí, ó. Então agora que eu já botei o pessoal do TikTok para ver também, né? Eu vou te mostrar aqui. Como é que começa o método, né? Ele começa com diagnóstico, tá vendo? Então aqui, ó, a gente tem o diagnóstico. E aqui no diagnóstico, o que acontece? A gente faz a identificação, a gente faz a classificação e a gente faz a priorização. Essa é a primeira fase do método Privacy Grow. É aqui que a gente começa a trabalhar. Depois a gente vem para a formalização. Na formalização, a gente ganha em organização. Com a organização, a gente reduz o estresse, reduz a ansiedade e tem mais produtividade. O que gera mais produtividade? Gera mais lucro. Certo? Com a formalização, as pessoas enxergam a minha empresa de uma maneira mais organizada. Quando a empresa tem uma imagem mais organizada, eu tenho mais lucro.
Quando eu melhoro a comunicação, porque a formalização melhora a comunicação, né? Se eu comunico para todo mundo as mesmas coisas do mesmo jeito, né? É o mesmo discurso, todo mundo entende, todo mundo está falando a mesma linguagem, né? Eu tenho mais produtividade. Por que eu tenho mais produtividade? Porque eu não perco tempo com, fulano me falou tal coisa, não, mas ciclano falou tal coisa, não, mas o Zezinho falou tal coisa. Não, todo mundo fala a mesma coisa. Então eu não perco tempo a saber, bom, mas quem que tá certo? Ou aonde é que tá tal coisa? Não, tá tudo organizado da mesma maneira. E se eu tenho mais produtividade, o que acontece? Mais lucro, né? Então, quando eu tenho organização, eu reduzo o estresse. Por que eu reduzo o estresse quando eu estou mais organizado? A gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila quando está tudo organizado. Eu sei onde estão as coisas, né? As coisas estão nos seus devidos lugares, né? Está tudo ajustado, está tudo corretamente colocado. Com a organização, eu reduzo a ansiedade. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer daqui um pouco mais. Arthur, quer dizer que não vai ter problema? Esse mundo de planejamento é um mundo perfeito? Não, não é. Não é. A gente tem problema, a gente tem falhas, a gente tem erros, né? No próprio planejamento, às vezes acontece. E às vezes, quase sempre. Quem trabalha com planejamento, se eu dissesse que não acontece erro, não acontece falha, eu ia dizer que tu tá mentindo, Arthur. Porque a gente sabe que acontece problema, a gente sabe que acontece erro no planejamento. Mas não acontecem erros grosseiros, né? O nível de sofisticação do erro é bem grande quando a gente pega um erro no planejamento, dependendo de quem está planejando, claro, né? Mas em geral, o nível de erro ele é bem mais sofisticado, ele é bem mais refinado. E outra, tu já tem a maior parte das coisas mapeadas. Tu já tem a maior parte das coisas estruturadas. E nessa estruturação dessas coisas todas, tu consegue ganhar tempo na resolução do problema. Né? Então tu vai fazer uma espinha de peixe lá, tu tem muita coisa para colocar ali. Tá? Então tu já tá com a organização, te dá subsídio para que tu consiga resolver os problemas de uma maneira muito mais simples. Então, o problema ele é complexo, mas como tu tem muita informação, tu consegue dividir ele em problemas menores e conseguir chegar à solução. Certo? O processo, mesma coisa, né? O processo vai ajudar na organização, tá? Vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade. Por que, de novo, a ansiedade, né? Porque eu sei aonde eu tô, eu sei para onde é que eu tô indo, eu consigo verificar se eu tô indo de maneira adequada até lá. Então, eu reduzo a ansiedade, porque eu tô num ambiente bastante controlado, né? Não tem espaço para ficar assim, mas será que vai? E será que vai? E não é aquela coisa toda. Não, não tem certeza, eu não consigo te dar certeza, mas eu consigo eliminar muito dos riscos e consigo eliminar muito da insegurança do processo, certo? Bom, melhora na comunicação, né? Então, mais produtividade. Formalização, processo muito parecido, né? Geração de evidência, geração de provas, né? Eu gero provas, eu gero atas, eu tenho um sistema de documentação, eu gero políticas, né? Eu tenho termos. Vamos botar aqui, ó, sistema de documentação, né? Sistema de documentação. Eu tenho atos, tenho políticas, tenho termos, né? Tenho um sistema de documentação onde está tudo isso. Com esse trabalho, eu consigo ter mais controle. Tá? Ali na formalização, no processo, o controle me ajuda a ter rapidez na correção de rumos. Isso melhora os meus resultados. Resultados é o quê? O que resultado traz para nós quando eu consigo fazer isso? Traz mais lucro. Traz mais lucro. Certo? Por quê? Porque eu não estou gastando recurso, não estou gastando tempo, não estou gastando dinheiro, não estou gastando a paciência, o humor das pessoas com coisas que são triviais, coisas que são banais, coisas que não deveriam acontecer, com erros que estão acontecendo 1000 vezes o mesmo erro. E ninguém resolve. Vai continuar acontecendo 2.000, 5.000, 10.000 vezes, enquanto não resolver. E a resolução do erro, qualquer resolução do problema, planejamento, processo, certo? Controle.
Então aqui o controle faz com que se uma máquina que está perfurando o túnel sair do rumo certo dela, eu coloque ela de volta no rumo para elas se encontrarem. Entendesse? Treinamento, né? Então por que eu preciso de treinamento? Eu preciso de treinamento para aprender ferramentas, eu preciso de treinamento para aprender métodos, eu preciso de treinamento para ter os meus monitores lá, né, meus KPIs. Eu preciso ter esse treinamento para todo mundo falar a mesma língua. As pessoas não vão aprender a linguagem da empresa, a cultura da empresa, porque eu quero que elas aprendam. Porque eu escrevi um documento. Não, não é assim que funciona, né? Elas vão ter que ser treinadas. Eu vou ter que ensinar elas. Eu vou ter que dizer, olha, a cultura da empresa é essa aqui. Quanto tempo tu acha que tu passa no Google treinando para tu conseguir ser um profissional lá dentro do Google? Para trabalhar lá dentro? E na Amazon? Quanto tempo tu acha que tu vai ficar treinando, conhecendo a cultura da empresa, né? Tendo a tal da Googleidade? Quanto tempo tu acha que tu vai demorar para ter a Googleidade? Tu acha que vai ser eu quero ter e tenho? Tem muita coisa que já foi desenvolvido, já desenvolveu, né? Mas para que isso fique alinhado, arredondado, refinado de acordo com a empresa, não é assim. Isso precisa de treinamento, né? Precisa ter o desenvolvimento, né? Lá na LGPD, então eu falei que o método ele também ele é usado para a implementação da LGPD, né? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui na LGPD? A gente tem aqui a possibilidade, então, de evitar multas. Se eu evito multas, se eu deixo de perder dinheiro, o que acontece? Se eu evito multa, eu tenho mais lucro, né? Porque eu estou deixando de gastar dinheiro. Se eu estou deixando de gastar dinheiro, esse dinheiro vira o quê? Lucro, né? Organização de novo, né? Por quê? Porque a estrutura da LGPD ela me obriga a organizar os dados. Eu preciso revisar os dados, preciso ver o que eu uso, o que eu não uso, o que é risco para mim, o que não é risco, o que é importante, o que não é importante, né? Mesma coisa aqui que a gente já teve antes, né? E mais valor para a imagem da empresa. Uma empresa que se preocupa, que é responsável pelo dado do seu colaborador, do seu fornecedor, do seu cliente, é uma empresa que tem uma imagem mais forte. E se ela tem uma imagem mais forte, não interessa para mim o investimento que eu tenho que fazer para ter aquela empresa, porque aquela empresa é a empresa que trabalha de acordo com os meus princípios. Eu não vou trabalhar com a empresa do Zezinho, que é mais barata, mas que não tem o menor respeito com o dado do meu cliente, com o dado do colaborador, com o dado do fornecedor. Eu não vou trabalhar com uma empresa que não está de acordo. E aqui a gente não está falando só de empresas no Brasil, né? Então vai pegar empresas dos Estados Unidos. Não vamos nem tão longe, vai pegar empresas no Paraguai, no Uruguai. Tem obrigação de estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, mas Arthur, eles não têm a Lei Geral de Proteção de Dados lá no Uruguai, no Paraguai. Não tem? Mas eles têm uma lei de proteção de dados também. Assim como tem na Europa a GDPR, cada um país tem a sua legislação própria. E quem quer fazer negócio com eles tem que estar de acordo com essa legislação. Então é compliance, né? Precisa estar de acordo com a legislação para poder fazer negócio com eles. A lei geral, eu não faço compliance, eu faço a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um requisito para compliance. É um requisito para compliance. E é o que eu trabalho, a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Certificação. O método Privacy Grow, ele certifica, né? Então tu ganha um certificado de adequação. Ó, tu tá adequado. Esse certificado de adequação tá no INPE, lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, lá registrado, né? Como um selo de aplicação de método, né? De serviço.
a gente consegue ter mais humanização, né? A empresa fica mais humanizada. Pô, Arthur, tá falando em processo, tá falando um monte de coisa, mas tá falando em humanização? Sim, porque uma empresa que tem menos estresse, que tem menos ansiedade, ela tem mais felicidade. As pessoas vão para essa empresa dizendo, poxa, hoje eu vou para aquele lugar, é bacana aquele lugar. Eu gosto de ir para lá. Qual foi a última vez que tu foi para um trabalho dizendo, eu curto aquele lugar? Que lugar legal. A maior parte das pessoas vai para o trabalho dizendo, de novo eu tenho que ir para lá porque eu tenho que pagar os meus boletos. Eu fiz muito isso. Fiz muito isso por muito tempo. Desses 34 anos de profissão, olha, eu vou te dizer que a grande maior parte foi dizendo, tem que ir para aquele lugar de novo. Até conseguir chegar no ponto de dizer, esse é o lugar que eu quero estar. Esse aqui é o lugar. Que lugar bacana, né? Por quê? Porque tu reduziu o estresse, tu reduziu a ansiedade, tu reduziu diversos problemas, diversos fatores que te desagradavam, que te deixavam estressado, que faziam tu chegar em casa, brigar na família, né? Levava todo aquele estresse, todo aquele acúmulo de tensão para lá, né? Então, isso faz com que tu tenha mais qualidade no trabalho, né? E o planejamento. Né? Então a gente tem um plano de ação, como eu te falei, a gente usa Pareto para ele, né? Nesse plano de ação a gente consegue encadear as ações, a gente consegue definir o que é prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu posso fazer depois. E isso faz com que as tarefas não fiquem todas concorrentes. Eu tenho que fazer tudo agora, tudo é urgente, né? Geralmente a gente diz que a urgência é uma coisa importante que deixou de ser feita, né? Que daí ela virou urgente. Ela virou uma emergência. Por quê? Porque alguém não deu atenção no tempo devido. Então isso aqui faz com que tu não tenha emergência, não tenha urgência, né? Sabe aquele bombeiro que fica apagando incêndio, vai lá só para apagar incêndio, passa o dia inteiro. Cara, tu imagina como é que fica moída uma pessoa que apaga incêndio o dia inteiro. Se tu não sabe como é que fica uma pessoa que apaga incêndio o dia inteiro no final do dia, eu vou te dizer como é que fica, porque eu fiz muito isso durante muito tempo. Cara, tu fica moído, tu fica acabado. Aí depois tu vai pra faculdade, né? Podre. Tu vai pra pós, acabado. Tu vai aprender o quê? Muita gente desiste por conta disso. Tá lá pra inglês ver, porque não tá aprendendo nada, né? Tá fazendo de conta. Então, melhorar a qualidade no trabalho, melhora a qualidade na vida, em diversos aspectos da vida, certo? E a gente trabalha por Pareto, 80-20. 20% das ações que nós vamos tomar vão conseguir dar conta de 80% dos erros. Batata. Isso é líquido e certo. E como eu te falei, né, ele também pode ser utilizado para o atendimento. Né? Então eu tenho um processo de atendimento aqui, se meu processo não está adequado, eu quero adequar ele. Por quê? Porque eu vou reduzir o custo de manutenção de cliente. Como assim, Arthur? Vai reduzir o custo de manutenção de cliente? Eu consigo atender o meu cliente de uma maneira mais ágil, mais rápida, aumento a satisfação dele e isso gera mais lucro. Quando eu consigo reduzir toda a atenção do meu cliente também, eu dou uma experiência para ele melhor, ele fica mais tempo comigo. Então eu reduzo o churn, né? Até coloquei aqui a redução do churn. Porque o cliente está mais satisfeito, a experiência que ele tem comigo é melhor cada vez que ele vem falar comigo. Por quê? Porque eu já conheço o problema dele. Eu já sei quem que ele é, já está mapeado. E os novos, eu vou apresentar muita agilidade para resolver. Porque pode ser um problema de um cliente meu, um cliente que não é esse cliente. O cliente A tem um problema novo, né? Mas esse problema novo do cliente A é o mesmo problema que o cliente B já tinha e eu sei resolver. Então eu resolvo rápido, né? Dou uma solução rápida. Isso melhora a experiência do cliente com a gente, né? E a gente tem uma redução do custo da operação de atendimento. Como eu tenho menos tempo de atendimento, eu tenho que ter menos operadores operando ali o meu atendimento de cliente, né? Faz sentido para ti? O meu objetivo hoje é te mostrar isso, né? O meu objetivo hoje é te mostrar como é que a gente consegue
como é que a gente consegue, então, fazer esse trabalho, né? Como que o método Privacy Grow funciona? Como é que ele entrega o que ele promete? Né? Não é uma simples promessa vazia, né? Ah, eu tava tirando o pessoal aqui do TikTok, tava colocando aqui pro lado da frente do monitor. Então a gente consegue fazer essa entrega, né? A gente consegue entregar desse jeito. Fez sentido para ti? Gostou? Foi útil saber disso tudo aí? Consegui trazer um pouquinho mais de clareza a respeito de como que o método funciona. É um método complexo, é um método grande. Eu te ensino a fazer o método. Eu faço o método, eu implemento o método para ti. Eu espero que sim, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido efetivo, espero que tu tenha gostado. Deixa o teu comentário. Diz o que tu gostou, a dúvida que tu ficou, a crítica que tu tem. A gente aprende, eu estou sempre aprendendo. Não é porque eu cheguei até aqui que eu acho que eu sei tudo, muito pelo contrário. Eu estou sempre aprendendo, cada dia eu aprendo um pouquinho mais, ainda bem. Isso torna a experiência de vida uma coisa fantástica, fabulosa, né? E eu quero reforçar também o convite. Agora em setembro, nós vamos ter 3 dias que nós vamos conseguir aprofundar um pouco mais esse método. Eu vou poder falar contigo um pouquinho mais de profundidade a respeito de como que o método Privacy Grow, então, agora que tu conheceu a estrutura, a gente vai conseguir entrar um pouquinho mais. E vamos conseguir entrar um pouquinho mais porque vão ser 3 dias, não é 1 hora, né? Vão ser 3 workshops na jornada mais faturamento, aonde nós vamos aprender como é que funciona o método. Como é que o método vai funcionar. Aqui tu viu como é que ele está estruturado, né? Tu viu ali o esqueleto dele, né? Tu vais ver como é que ele está então funcionando, né? Quais são as ferramentas que nós vamos usar para fazer isso, né? Eu tenho o curso que eu ensino tudo isso para ti, né? Mas como é que vai ser, como que isso está funcionando, como é que isso está trazendo mais lucro, né? Quem são as pessoas que estão tendo mais resultado com isso? Então eu deixei o link na bio do Instagram, do TikTok, deixei do Instagram e do TikTok, deixei o link também aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook, certo? Quero te agradecer muito por ter estado comigo até agora e, de novo, espero que tenha sido útil. Um grande abraço e nós nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.